Eu convido agora o irmão André, ele é líder do Ministério Infantil e ele vai trazer a palavra do Senhor agora nesta manhã. Graça e paz, irmãos. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado conosco. Pai, por podermos estar aqui, Senhor, nessa igreja, nesse local, nesse endereço, nessa comunidade, Pai, para podermos, como os filhos do Senhor, Pai, te louvar, engrandecer o teu nome e ouvir a tua voz através da tua palavra. Que o Senhor prepare o nosso coração, a nossa mente, para estar atentos ao que o Senhor tem para falar para nós nessa noite. Que da nossa boca saia perfeitos louvores, das nossas ações, comportamento, quando saímos daqui da igreja, meditando na tua palavra pregada, que possa surtir efeito nas nossas ações. Esteja conosco dia a dia, Pai. Abra os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração para ouvir a tua mensagem. No nome santo e glorioso de Jesus Cristo. Amém. O tema da mensagem de hoje é discipulado. O caminho para o crescimento e amadurecimento cristão. Abram sua Bíblia ou acesse no seu celular Mateus 28, 18. A gente vai ler Mateus 28, 18 a versículo 20. Eu vou ler aqui. Eu vou ler os irmãos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Agora o 20. Amém. Então, o texto diz, né? Vão e façam discípulos. Não é só para pregar o evangelho, não é só para pregar a palavra de Jesus, mas é para fazer discípulos, é para acompanhá-lo diariamente, é estar ao lado, orientá-lo. A gente vai saber um pouco mais à frente o que quer dizer a palavra discipulado, o que quer dizer o papel do discipulador, o papel do discipulando um pouquinho mais para frente. Você se lembra de alguém que foi muito importante para a sua conversão no Evangelho de Jesus? Para um pouquinho e pense. Onde foi ali aquela pessoa que te apresentou Jesus a primeira vez na sua vida? Vê se você consegue resgatar na memória essa pessoa. Ou uma, ou talvez mais de uma, mas procure ver aquele ponto de início, onde que o Evangelho chegou até você. Foi através de quem? Quem orou por você, né? Que te convidou para vir a cultuar a Deus na igreja, que falou do sacrifício de Jesus por você. Tente lembrar dessa pessoa. Se possível, fale para ela o quanto ela é importante para a sua vida e ore presencialmente por sua vida.
Às vezes, pessoas importantes, elas apenas ficam na nossa história, mas muitas vezes a gente não agradece ou reverencia. É muito importante nós termos esse olhar, né? Quem foi essa pessoa que me levou a Cristo? E agradecer, obrigado por você ter me falado de Jesus. Obrigado porque foi você quem me abriu os olhos e me fez enxergar o grandioso amor de Deus. Agora, procure lembrar alguém que está caminhando com você, alguém que está discipulando. Lembrar não precisa, né? Porque se a pessoa está, então... Mas só pensa em alguém que está, nesse momento, te discipulando, te acompanhando. Você tem uma pessoa que está te acompanhando, né, que está fortalecendo a sua fé, às vezes diretamente, ou talvez indiretamente. Tem alguém que tem acompanhado e você tem visto Jesus na vida dessa pessoa ao seu lado, e que tem sido uma referência para você, para que você possa, poxa, que legal essa pessoa, eu quero andar mais junto com essa pessoa, para poder também aprender, ter uma comunhão melhor com Deus. Existem pessoas que, se a gente anda junto, a gente segue por caminhos tortos, a gente vai para caminhos errados, se prejudica. E existem pessoas que nos atraem a Cristo. Você tem influenciado ou sido influenciado? Por quem? Para te aproximar de Deus ou para te afastar de Deus, da presença dEle? Então, o papel do discipulador é um papel importantíssimo. Algumas igrejas, elas empenham na pregação do Evangelho, mas muitas vezes elas falham um pouco no discipulado. E essa igreja, ela vai estar trabalhando na questão do discipulado. Primeira Igreja Batista de Vila Silvia, a gente vai se importar por a questão do discipulado, porque é aí que traz o crescimento da fé e o amadurecimento da fé. O crescimento no conhecimento, né? O amadurecimento, talvez é um pastor da sua igreja, talvez um irmão, um parente, talvez alguém do seu trabalho, da sua escola, talvez esse seja a sua referência. Muitas vezes na minha escola eu pego e falo para as crianças, e também falo para os meus filhos, olha o que você vê de bom de mim, e pega. O que você vê que mal, porque eu também erro, eu não sou perfeito, aí você ignora. Tá? Olha o que os seus pais têm de bom e guarda para você, porque os seus pais também são falhos. O que de mal, ignora. Retém o que é bom e não o que é mal, né? Então, eu sempre oriento as crianças, tanto na minha escola, que eu dou aula, né? Sou professor de educação física, e também os meus filhos, a reterem o que é bom, porque o que é mal já está na gente, a gente não precisa somar mais o que é mal, que está na nossa natureza. Nós precisamos reter o que é bem, o que é bom, para a formação do nosso caráter. Precisamos nos aproximar de pessoas que nos atraiam a algo bom. O significado da palavra discipulado, né, no grego, matetes, ato de passar conhecimento acerca de algo a outra pessoa. Então, é um mestre passando para um aluno. Fazei discípulos, no grego se pronuncia não sei se vou pronunciar direito, mateteusati. Quer dizer, fazei discípulos, treinar em discipulado. Agora, o primeiro ponto da nossa pregação, o papel do discipulador. Paulo discipulou Timóteo na fase adulta, mas na infância e na adolescência, quem discipulou eles foi o quê? A sua avó, Lloyd, e a sua mãe, Eunice. Então, Timóteo já foi discipulado dentro de casa. Dentro de casa era o quê? Se a gente abrir a Bíblia lá em Deuteronômio 6, vai dizer que para que os pais ensinem seus filhos, inculquem seus filhos na palavra de Deus. Ao sentar, ao levantar, ao deitar,
andando pelo caminho, nos murais da porta, em todo lugar. Então, a ordenança da evangelização e do discipulado é para dentro do seu lar, é dentro da sua casa, dentro da sua família. Não na igreja, não só na igreja. A igreja, ela participa disso, ela estimula isso, porque ela revela as escrituras. Mas essas escrituras, elas devem já serem reveladas dentro da vida do cristão, dentro do seu lar. Você é pai e mãe cristão, maduros, precisam evangelizar e orientar e discipular os seus filhos. Porque eles já vindo para a igreja, alcançados pelo evangelho e discipulados, ele vai aqui produzir frutos e ser estimulado a ser discipulador de outros. Eu já vi crianças falando de Jesus para outras crianças. Olha que bênção. O quanto que está sendo aí os frutos, já desde criança. Ela não vai só gerar frutos quando ela ficar adulto, ela já gera frutos desde criança. Crianças de 4 anos orando. Orações que muitos adultos têm dificuldade de fazer. Por causa do seu orgulho, por causa do seu medo, por causa o que vão falar de mim, será que eu vou orar certo? Irmãos, a nossa intimidade com Deus, já diz, é uma intimidade. A gente não tem que se preocupar com o que o outro vai falar, a gente tem que viver o evangelho, dependente do que o outro vai falar. Porque é aí que nós fazemos a diferença, é aí que nós somos luzes no meio da escuridão, no meio de um mundo que jaz no pecado. Vai ter gente sempre que vai falar mal, mas você não deve se preocupar com isso, porque o mal está nela, não está em você. Se Cristo está em você, o mal não deve habitar em você. O seu olhar tem que ser misericordioso com as pessoas, e do mesmo modo as pessoas com você, mas se elas não forem, a sua parte está feita. E quase entre 25 pessoas, lá teve acho que umas 35 pessoas, lá no Rio de Janeiro. E eu tinha feito uma pesquisa aqui, a de lá, a pesquisa que eu fiz lá, eu ainda não consegui ainda analisar, não tenho tempo para organizar. Mas aqui eu fiz uma análise, e tem uma pergunta de uma pesquisa, para cada um que chega, que era assim: você foi alcançado por Jesus na sua casa, igreja, um acampamento, no retiro, por um amigo? E a maioria, 12 pessoas daqui, que estavam no curso, não são daqui, tinha pessoas de outra igreja aqui no curso, na capacitação. 12 pessoas colocaram que aceitaram a Jesus na igreja. E 6 pessoas disseram que aceitaram no seu lar. Está aí uma prova da inversão de responsabilidades. O certo poderia ser, a igreja é cooperadora, mas ela não tem a responsabilidade principal, inicial. A inicial são dos pais cristãos. Os pais que são cristãos têm que levar os seus filhos. Muitas vezes a minha mãe não sabia falar, me explicar das escrituras e do evangelho. Então ela buscava a Deus, Tem pessoas que nascem numa família que não é cristão, que os pais nem buscavam a Deus, buscavam. Então, aí você cresce, quando você tem os seus filhos e você já passa a ser cristão, você não deve fazer o que eles fizeram no passado, na sua ignorância, na sua falta de conhecimento. Porque hoje você já tem conhecimento, hoje você já tem condição de levar o seu filho dentro da sua casa. Ah, mas eu não sei de forma didaticamente alcançar o coração dela. Por isso que eu fiz a capacitação, percebendo essa necessidade. E nós fizemos o módulo 1, mais para frente, no começo do ano que vem, nós vamos ter o módulo 2, que vai ser o aprofundamento, dessa capacitação. Enfim, a gente precisa mudar isso. Ao invés de ser 12 alcançadas na igreja e 6 em casa, tem que ser 12 em casa e 6 na igreja. Isso é mais coerente. Se os pais são cristãos, devem alcançar seus filhos dentro de casa e discipulá-los dentro de casa. Jesus teve um papel importante
de extrema importância na educação do povo, na época em que viveu aqui entre nós. Paulo, né, e os demais apóstolos deram continuidade, multiplicando não só a palavra de Deus, mas também os discípulos. Eles fizeram a diferença na sua época. Você tem feito a diferença na vida de alguém, na sua época? Quem você tem discipulado? Se você tem recebido a palavra, ela tem ficado em você ou você tem conseguido passar para alguém? Quem tem sido os seus discípulos? Aquelas pessoas que Paulo recebia do Senhor e passava para outras pessoas. Você tem recebido do Senhor, tem passado para outras pessoas? Você precisa ser também um discipulador, não só um discipulado, não só uma pessoa que recebe, mas uma pessoa que passa. Na ministração da capacitação que eu fiz também, eu usei uma frase de um autor de um dos livros Ensinando para Transformar Vidas, do autor Howard Hendricks. E ele cita lá que, indagado por seus alunos sobre a questão, que o aluno passava sempre na frente da casa do professor, via a luz ligada de manhã e à noite estava ligada do quarto dele. E aí ele questionava: professor, você não para? E ele já era uma pessoa, esse professor já era de idade. Você não para de estudar, né? Porque você já tem um grande conhecimento, né? Tipo, para que estudar mais? Para que aprofundar mais? Para que passar horas? Aí ele falou: eu não quero ser como um lago ou um pântano com água estagnada, cheia de terra, lodo, sujeira. Eu quero ser como um rio que flui, que recebe e passa para várias ramificações, para várias pessoas, por onde passa. No ponto 2, o papel do discípulo. Nós falamos sobre o papel do discipulador e agora o papel do discípulo. O discípulo não apenas se assenta aos pés do mestre, mas se dedica e compromete no ensino do mestre. Se você é uma pessoa ensinável e provavelmente você tem alguém que você tem seguido as orientações. É fácil para você entender a palavra e colocar em prática, porque você é ensinável. Você lê e quer colocar em prática. Você lê e quer colocar em prática. Você ouve, reflete e procura, né, se há coerência, se realmente aquele ensino é coerente. Você quer colocar em prática. Você é uma pessoa ensinável. Então, o papel do discípulo é o quê? É ser discipulado por alguém né? E principalmente o do cristão, por alguém instruído pela palavra, ou diretamente pela palavra. Você precisa ser, se você não é ensinável, se você se basta, se você acha que o seu conhecimento é suficiente, você nunca vai ser um discípulo de ninguém, porque a sua autossuficiência, ela é dona, você é o seu próprio Deus. E o cristão não deve nunca, de maneira alguma, pensar desse modo. Ele está se colocar no local de discípulo de Jesus. Porque quando ele compreende que ele é discípulo de Jesus, que ele precisa de ajuda, que ele sozinho ele não se basta, que ele é dependente, ele tem como ele ter o crescimento e o amadurecimento cristão. E ainda gozar de um bom relacionamento com os irmãos, movido pela sua compreensão dos ensinamentos, né, da palavra de Deus. Paulo, ele, ao ter um encontro com Jesus, se comprometeu, né? Timóteo, desde a infância, se submetia a sua avó e sua mãe, e depois com Paulo, né, nos ensinos de Jesus. Você é ensinável? Né? Qual mestre que vocês têm seguido? Jesus e mais quem? Pessoas não cristãs? Será que você tem seguido pessoas não cristãs? Tem sido a sua referência? Artistas de televisão, programas, séries? Será que a sua mente tem sido alimentada por essas mídias, né? Televisão, internet, ideologias?
Muitas vezes, por uma busca de entretenimento, de relaxamento após o trabalho, de um dia difícil, de uma semana difícil, as pessoas buscam algum recurso de entretenimento para ocupar a mente e aliviar todo aquele peso, desgaste. E muitas vezes buscam por entretenimentos que não são saudáveis à mente de um cristão, de uma pessoa que é comprometida com Deus, ou pelo menos que se entregou a Deus. Se você se entregou a Deus, você precisa separar algumas coisas. Outro dia eu estava assistindo um desenho com uma criança e eu notei cristãos, e o que acontece? No desenho, no filme do desenho, tinha ensinos de sensualidade, ensinos, né? E é um desenho, é um filme. Quantas vezes eu assisti aquele filme e eu não via nada? Quantas vezes que as crianças assistem e não vê nada? Mas será que isso não faz diferença alguma para a mente daquela criança, daquela pessoa que está sendo formada, ou até um adulto? Eu assisto filmes de terror. Será que não tem nenhuma influência ali na mente daquela pessoa? Não, eu tenho um controle. Não, eu ouço músicas que falam coisas que eu não concordo, mas o importante é a batida da música. O importante é só eu ouço, mas entra por aqui e não sai por aqui. Será que eu não tenho condição de ser influenciado? Uma vez o SBT fez uma propaganda, não sei se é aquela... Aparecia, não vou falar o nome, né? Fazer propaganda dela. Levanta a mão quem viu já isso aí. Já tem gente aqui que levantou a mão. Mas quem não viu, fica atento. Por que eles colocam aquela piscadinha de menos de 1 segundo? Porque tem um propósito. Aquilo ali faz um efeito na mente da pessoa. Então, se menos de 1 segundo uma imagem aparece, e você, o seu cérebro, no seu inconsciente, ele grava aquela mensagem, imagine em minutos e horas assistindo programações e se enchendo a sua mente com coisas que não agradam a Deus, coisas que Jesus não assistiria do seu lado, né? O discipulado é você orientar pessoas quanto a isso, né? Não é você ser uma pessoa, um moralista, olha, não faz isso, mas é mostrar, olha, o quanto que isso não agrada a Deus. Quanto, olha, você pode assistir, a Bíblia fala que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu posso assistir, mas se quem é que está me dominando? O pecado, a minha carne, ou é o Jesus, Deus, Ele é o meu Senhor, e Ele me controla, e eu quero fazer para agradá-lo, e não para agradar as minhas vontades, os meus pecados. Quando você entrega a sua vida para Jesus, é um passo. Mas e suas vontades? Muitas vezes as vontades a gente vai entregar na nossa vida, no decorrer, no amadurecimento, no nosso crescimento cristão. Ao passo que você vai aumentando a sua intimidade com Deus, espera-se que você vai se afastando daqueles pecados de infância, de adolescência. Você vai se afastando. Será que a gente vai conseguir todos os pecados nessa vida serem apagados? A gente não cometer nenhum? Senão, se acontecer na vida, vai virar um santo. Que aí a gente vai acreditar que pessoas viram santo. Então, assim, não. Durante toda essa vida, a gente vai ter uma luta entre a carne, as vontades da carne e as vontades do Espírito. Mas nós não devemos perder o foco de buscar cada dia mais estar parecido com Jesus. E nisso a gente vai ter que abrir mão de algumas vontades. Nisso a gente vai ter que abrir mão de muitas coisas. Eu não assisto televisão faz acho que uns 2 anos. E antes disso eu assistia raramente, uma vez por semana, um programinha só. Seletivo, né? Então, quanto tempo que você tem passado na televisão? Quanto tempo você passa na igreja, quanto tempo você passa na televisão, nas mídias? Então, isso vai sendo um discipulado. Não é uma pessoa, mas é a mídia que está discipulando você. Está escravizando você em ideologias, em ensinamentos que não são coerentes com a palavra,
em ensinamentos que são totalmente distorcidos. Como você quer se aproximar de Deus, se alimentando mais tempo com comunhão com as coisas pagãs? Tudo isso, irmãos, serve de reflexão para mim e para você. Ao preparar esse sermão, Deus estava me incomodando com essas coisas, né? Durante também a capacitação que eu tenho feito nas igrejas, para pais e ministros de crianças, também tem me incomodado. E isso que Deus colocou, para poder fazer com que as pessoas reflitam e tenham mudança. Avaliem o que vocês assistem, avaliem o que vocês ouvem, as companhias que você tem tido. Quais têm sido os seus desejos, baseados em quais vontades? Não adianta eu querer ter um desejo de fazer uma coisa que é bíblico e depois apenas por minha vaidade, mas não como a minha humildade de abrir a minha mente e o meu conhecimento. Será que eu quero impor coisas para outras pessoas ou será que eu sou ensinável, eu sou discipulado? Paulo seguia o Mestre Jesus e mesmo assim ele revelava a sua fraqueza. Ele falava, né, que ele se esmurrava o corpo dele, que aquilo que ele queria fazer, ele não fazia, e aquilo que ele não queria, ele fazia. Então ele mostrava, né, ninguém deve julgar a luta do outro mais do que a minha. O outro peca mais, o outro... Não, todas são iguais, todo mundo tem a sua luta, e a minha luta é grande. E eu sei que a sua luta é grande para você também. Eu posso olhar para a sua e falar, não, a sua é menor do que a minha é maior, né? Mas cada um sabe o que carrega, sabe as suas experiências, a sua vida, e sabe o peso que é. Mas Paulo, ele nunca deixou, mesmo com as suas lutas, aquilo revelava que ele era carente, necessitado da graça e da misericórdia de Deus. Aquilo fazia ele refletir o tamanho dele e o tamanho de Deus, que mesmo ele cometendo aqueles pecados, mesmo ele cometendo aqueles erros, Deus ainda o amava, e Deus ainda ministrava ao coração dele, e usava a vida dele para alcançar outros povos, né? Então isso era importante. Jesus mesmo, em algum momento, né, na hora que ele está lá orando, Senhor, passa esse cálice, ele mostra o quê? A humanidade dele naquele momento ali na terra, né? Mas ele falou, mas seja feita a tua vontade. Ele tinha a submissão. Havia o quê? Ele não pecou, mas ele mostrou, ele tinha dentro de si uma humanidade também. Ele era 100% Deus, 100% homem. Ele, diferente de nós, mas todos respeitavam a onisciência de Deus. Independente do que eu passar, independente dos meus pecados, Deus me ama e Deus quer me atrair a Ele, né? Eu preciso estar pronto e compromissado a ir de encontro ao Senhor e se permitir ser atraído por Ele. Terceiro ponto, o papel do Espírito Santo. Abram a Bíblia em João 16:8. João 16:8, por favor. Ou acessem, né? Tecnologia. Em João 16:8 diz assim: e quando o papel do Espírito Santo, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu vou ler também agora o que Paulo disse em 1 Coríntios 3:6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Então, tanto o papel do discipulador quanto o papel do discipulado, o crescimento não estão baseados nas suas próprias forças, no papel do discipulador de ir lá levar a palavra de Deus, de levar os ensinamentos, nem daquele de ser ensinável e receber,
mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que, através do discipulador e do discipulando, o crescimento. O Espírito de Deus deve estar envolvido ao conhecimento das Escrituras, porque senão fica até um ateu lê a Bíblia e ele não é preenchido pelo Espírito Santo. Ele não se completa ali. Mas se você é ensinável, se você se permite uma entrega, né, se você se permite a se reconhecer como pecador, a crer que Deus é um Deus criador, que criou todas as coisas, criou você e te ama, que o seu pecado se afasta de Deus e que Jesus é o Filho de Deus que morreu na cruz. Se você tiver essa entrega com Deus e convidar Ele para entrar no seu coração, Ele, habitando em você, Ele sim vai ter transformação, renovação da sua mente, né, do seu caráter, do seu comportamento. No discipulado cristão, há a participação humana e a de Deus. Então, no discipulado, ele deve ser colocado em oração, aquele momento, eles também estarem em oração, pedindo para que Deus abra o seu coração, a sua mente, né? E também o instrua aquele que está o discipulando. Precisa ter uma conexão com Deus, com o Espírito Santo. Deus é quem nos faz crescer e amadurecer para darmos frutos. Ninguém dá fruto pela sua própria força. Se não fosse Deus, você não consegue dar os frutos porque o Espírito não está em você. Como você quer dar frutos na vida espirituais, na vida de outras pessoas, fazer com que ela cresça em intimidade com Deus, que Deus é Espírito, se você não tiver, se Deus não se fizer presente, né? Você quer dar frutos? Quer? Cresça com suas raízes em Deus. Vou fazer a pergunta novamente. Se você quer dar fruto, você quer dar frutos? Você quer produzir frutos? Então cresça com as suas raízes alicerçadas ali, firmes em Deus. Agora, se você já recebeu, reconheceu que é pecador, já se arrependeu dos seus pecados, já creu em Jesus Cristo e confiou-lhe para toda a sua vida, Ele quer que você o sirva. Se você já é cristão e que você Ele quer que você o sirva, gerando novos discípulos. Se você já tem dado esses passos, agora o sirva. Você tem servido a Deus? De que forma? Você tem discipulado pessoas? De que forma? Agora, para outras pessoas, seja que ainda não tiveram uma entrega para Jesus, seja um discípulo de Jesus Cristo, arrependa-se de seus maus caminhos, de seus pecados, reconheça Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e convide para reinar nos seus corações e na sua mente. Permita ser discipulado pelo Espírito Santo de Deus para posteriormente ser usado por Ele no discipulado de outras pessoas. Deus quer pessoas convertidas, mas não só convertidas, mas pessoas que também, além de convertidas, sejam discipuladores, que levam a palavra para outras pessoas, que tenham uma transformação de vida e transformem outras pessoas. Eu já disse aqui que numa outra mensagem que eu aceitei a Cristo com 7 anos, mas eu acabei minha mãe não estava muito, ela ia numa igreja e no outra ela nunca esteve firme em uma, então eu também acabava ficando, e a criança é dependente dos seus pais, né? Então uma boa parte da minha vida eu ia, mas a maior parte não ia. Então eu fui alcançado, mas depois eu só pude ter, lá com 27 anos, 20 anos depois, que eu realmente me firmei e me mantive. Houve uma mudança, uma decisão de aprender, de conhecer, de discipular outras pessoas, né? Então você não deixe que só fique na primeira parte, de se abrir o coração para Jesus, mas se permita ser um discipulador.
Crave suas raízes em Deus e deixe Ele gerar frutos. Conclusão da nossa mensagem, para finalizar: o plano de Deus para a minha e para a sua vida é que o conhecemos a Deus Criador, nos reconciliamos com Ele por causa do nosso pecado, convidamos Jesus para reinar em nosso coração e mente e vontades, e por fim, ao sermos discipulados, venhamos a discipular novas pessoas na redenção do Criador. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, que o Senhor nos chama para ser seus discípulos, assim como fez com os discípulos em Jerusalém, em outras regiões de lá da Judéia, da Galiléia. O Senhor passou e foi convidando pessoas, e o Senhor foi levando, formando discípulos, que nós, como discípulos do Senhor, em colocar em prática e fortalecer uns aos outros, Pai, em amor e misericórdia, para que muitas outras pessoas sejam alcançadas. Pai, abra o nosso coração, perdoa os nossos pecados, Pai, se faça presente o Seu Espírito Santo no nosso meio, abra nossa mente e nosso coração para entender a Tua verdade, Pai, a Tua palavra, no nome santo do Senhor Jesus, amém.